Fala pessoal do Mundo Lean, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um vídeo dessa playlist em que nós vamos trabalhar as 7 ferramentas da qualidade. Para você que está retornando, fico feliz em te ver novamente aqui. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Te recomendo que você assista essa playlist desde o início. Nós estamos trabalhando as 7 ferramentas da qualidade, a gente já aplicou bastante inteligência artificial, a gente já fez o nosso fluxograma da clínica de fisioterapia, então esse é um case prático. Recomendo que você baixe o material, que você tente fazer sozinho, e que você use aí esses vídeos como apoio, como suporte para a sua análise. É um mapeamento de processo, uma clínica de fisioterapia que tem tido problema de atendimento, problema de atraso, reclamação de cliente. Então, cada um que fizer a análise do processo vai ter uma ótica diferente, vai enxergar desperdícios diferentes. Então, é importante que você faça e que a gente discuta o que cada um observou e o caminho que cada um seguiu. Tá legal, pessoal? Então, nessa aula aqui, eu quero abordar com vocês o histograma e eu quero usar duas ferramentas, o Minitab e o Gretio. O Gretio é uma ferramenta gratuita, o Minitab é uma ferramenta paga. Eu quero mostrar para vocês aqui a aplicação do histograma para a gente continuar a nossa análise da clínica, tá? Mas, antes da gente ir para essas duas ferramentas e para a análise do histograma, com base nos dados, você que não baixou o material ainda, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link, entra lá, preenche o formulário para você receber todo o material que a gente tem trabalhado nessa aula. Bacana? Então vamos lá, pessoal. Antes eu vou compartilhar com vocês aqui o A3 da nossa clínica, tá bom? Todo projeto, pessoal, que a gente vai trabalhar precisa estar pautado numa metodologia, seja um DMAIC, para quem aí trabalha aí com Six Sigma, seja um PDCA, um A3, seja um MASP, então alguma metodologia, alguma ferramenta a gente tem que usar para poder consolidar a nossa ideia. Todas essas ferramentas, A3, MASP, DMAIC, está baseado no PDCA, em planejar o que a gente tem que fazer, em executar as ações, em acompanhar os resultados dessas ações, a eficácia das ações e agir, que está relacionado a padronizar aquilo que funcionou, revisar aquilo que não funcionou ou atuar, criar ações novas para que a gente consiga atingir o resultado. E o A3, pessoal, é uma forma da gente utilizar esse conceito de PDCA, tá bom? Tem um vídeo aí no canal que eu falo sobre A3, então se você quer conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta, acesse esse vídeo sobre o A3 e lá eu falo um pouquinho mais sobre como constrói o A3. É uma ferramenta que eu estou super habituado a usar, que eu gosto muito de usar, e todos os meus projetos eu tenho trabalhado basicamente com o A3, tá bom, pessoal? Então aqui eu estou resumindo tudo que a gente identificou na nossa clínica de fisioterapia até agora, Então, eu determinei aqui um tema, que é melhorar a experiência do cliente no processo de agendamento e check-in das sessões de fisioterapia. Já delimitei um pouco onde observei que nós temos problema. Para você que tem acompanhado desde o início, isso vai ficar claro para você. Para você que está, o que é isso? O que está querendo dizer? Continua aqui, se você não entender, volta, assiste do começo, como eu já recomendei, tá? Então, esse é o tema desse trabalho, Então, o que significa isso? Esse trabalho é importante para que a gente melhore a experiência do cliente nessas etapas. Contexto aqui, eu estou trazendo o impacto dos problemas que a gente identificou no nosso fluxo no ponto de vista da organização. Então, eu estou trazendo aqui, pessoal, que 27,5% dos pacientes que entram em contato não efetivam o agendamento. Então, o que significa isso? A gente não está conseguindo agendar todos os pacientes, então, há um problema ali de atendimento de demanda. A gente está deixando quase 30% dos clientes que já chegaram naquele momento de tem horário, e aí a gente fala, poxa, não tem, Então, e aí a gente acaba perdendo esse paciente. E aqueles que a gente agenda, que a gente efetiva o agendamento, a gente tem aí um índice grande de reclamação. Então, eu não estou conseguindo agendar todos os pacientes que me procuram e aqueles que eu estou agendando, eu estou tendo reclamação, pode ser que eles não voltem. Então, isso começa a trazer um problema significativo aí para a gente em relação ao futuro do negócio. E eu trouxe também aqui uma análise de a sessão custa R$150. Essa informação não está no material, eu arbitrei aqui, então vamos considerar a partir de agora que a sessão custa R$150. E por mês a gente não está convertendo 424 pacientes.
né, que representa a R$150 uma receita perdida de R$ 63.600 e ao longo do ano a nossa clínica está deixando de ter de receita R$ 763 mil. Então um valor significativo. O que eu estou mostrando aqui, pessoal? Do ponto de vista da organização. Olha, se a gente não trabalhar a melhoria da experiência do cliente, se a gente não trabalhar essas etapas de agendamento e check-in, a gente está perdendo uma receita grande, né? Tá tendo um alto índice de reclamação, então isso afeta diretamente a vida, né, do negócio, o crescimento, enfim. E aí eu estou trazendo aqui, pessoal, as análises que nós fizemos. Nosso gráfico de balanceamento do processo, que mostra que para atender o TACT mínimo, né, que é aquela demanda média mensal de 63, a gente tem os dois processos da recepcionista e do fisioterapeuta atendendo, né? Só que quando a gente olha para a demanda do TACT ideal, que é aquela demanda de 80, que é a gente converter 100% dos pacientes, né, que entram em contato, né, e resolver esse problema de não deixar de agendar, né, não acontecer mais isso, todo paciente que ligar a gente converter, pensando no crescimento da clínica, a gente já começa a ficar no limite, né, na análise da recepcionista, né, da função recepcionista, né, que nós temos duas, né? E os fisioterapeutas estão ociosos, eles atendem, então eu tenho espaço para fazer mais sessões, eu tenho bastante espaço para executar mais sessões, mas quando eu olho para o processo, principalmente da recepcionista, né, eu tenho aqui um gargalo. Tem aqui o nosso fluxo que a gente construiu, né? Então, o ritmo do processo, os problemas que a gente tem, né? Dificuldade do recepcionista responder os contatos para agendamento, né? A gente tem aqui esse perdido que a gente atendeu. Imagina aqueles que a gente não atende, que liga, tenta falar, não consegue, não volta mais. Então tem muita oportunidade, né? Aqui esse indicador, né, dos que não agendam, a questão das mensagens de confirmação, enfim, tudo que a gente viu até aqui. E o que me chamou muito a atenção, pessoal, e aí, né, eu vou aplicar o histograma em função disso. A gente tem uma demanda média diária de 63 pacientes por dia, né? E a nossa capacidade máxima é 76 pacientes por dia. Por quê? Se eu tenho 6,25 minutos por paciente, esse é o meu ciclo do recepcionista, né? Significa, né, que eu consigo, vou abrir aqui, pessoal, para poder mostrar para vocês, só achar onde eu salvei isso aqui, capacidade. Então, nós temos 6,25 minutos por paciente, eu vou dar o zoom aqui, né? Esse é o ciclo lá do nosso recepcionista, 6,25 minutos por paciente, né? É o tempo de ciclo, e a gente tem 480 minutos por dia. Então, nesses 480 minutos, que são 8 horas, eu consigo atender 76, é só dividir, né? 480 por 6,25, eu consigo atender 76 pacientes por dia, quase 77. Então, o recepcionista consegue, né, atender 76 pacientes por dia. Então, eu tenho capacidade, né? Por que eu tenho tanta reclamação ainda se eu tenho capacidade? Eu tenho capacidade em relação à média. E aí que nós temos um problema, né? Tenho capacidade em relação à demanda média diária, né? Mas como é que os dias estão se comportando? Será que eu tenho dia mais cheio? Será que eu tenho dia que está mais vazio? Né? Como é que está a distribuição? Será que eu tenho dias que estão ociosos e tenho dias que nós estamos mais sobrecarregados? Será que tem uma preferência de dia para agendamento da consulta? Como é que isso está se comportando? E aí o histograma, que é uma das 7 ferramentas da qualidade, a gente já usou o fluxograma, né? Usamos, e agora o histograma a gente vai usar justamente para entender como que está esse comportamento dos dias, né? Das sessões realizadas por dia, para a gente entender um pouquinho melhor isso aqui. Legal? Então eu quis trazer esse A3 para vocês, para que a gente consiga agora, à medida que a gente vá usando as ferramentas, né, 7 ferramentas da qualidade, a gente vai incluir. E estratificando, né, um problema grande, a gente vai afunilando esse problema até achar as causas raízes para a gente poder desenhar o nosso estado futuro, definir as ações, os indicadores de acompanhamento, né, executar e finalizar o nosso projeto, melhorando, né, a experiência do cliente, aumentando a capacidade de receita, reduzindo reclamação, né, é isso que a gente quer. Então, tá consolidada aí a nossa ideia e o start inicial para a gente poder conduzir esse projeto, né, de melhoria da experiência do cliente na clínica de fisioterapia. Bacana, pessoal? Vamos lá para o Minitab, para o Gretchen, para a gente fazer essas análises e entender esse comportamento da demanda, dado que a gente viu que efetivamente não tem um gargalo. Considerando as médias, a gente atende. Considerando o TACT, a gente não está tão ruim. A gente deveria estar atendendo bem os clientes. Mas como que está aí, dia a dia, o comportamento da demanda?
Vamos lá, pessoal. Estou aqui, né, com o Minitab. O que eu vou recomendar para vocês? Vocês vão acessar esse site aqui, tá? Minitab.com, bacana. Vocês vão vir aqui em suporte, tá? Na linha suporte, vão vir em downloads, bacana. E vocês vão entrar aqui em experimente o Minitab gratuitamente, tá? Se você não tem o Minitab baixado, você vai entrar aqui, você vai preencher esse formulário e você vai receber um e-mail. Nesse e-mail, eles vão, né, autorizar ali o teu acesso a um período de avaliação gratuita, bacana? Quando você receber esse e-mail, vai demorar uns 5 minutinhos aí para você receber. Você vai vir aqui em minha conta, né? Você ainda não vai ter uma senha, então você vai clicar em esquecer a senha para você cadastrar uma senha para o teu acesso, bacana? Assim que você cadastrar essa senha para o teu acesso, vai iniciar, né, a contagem aí dos 14 dias que você tem de versão gratuita. Aí você, entrando em meus produtos, você pode baixar o aplicativo ou você pode usar na web, tá? Eu vou usar aqui o modelo da web, não vou baixar nada, até porque no dia a dia eu uso o Gretio, mas eu quero fazer esse exercício usando o Minitab e o Gretio para vocês entenderem um pouquinho das, né, diferenças, né? O Gretio ele é um pouquinho mais quadrado, vamos dizer assim, né? E o Minitab é uma ferramenta um pouco mais sofisticada, né? Mas os dois conseguem aí, pelo menos para 7 ferramentas da qualidade, a gente ter uma análise bacana, tá bom? Então depois que vocês fizerem aí o cadastro, né, cadastrarem a senha de vocês, aí vocês ou baixam ou entram aqui no aplicativo web. Eu vou entrar no aplicativo web, então ele vai abrir aqui pra gente. Vou fechar aqui essas duas abas. Então ele vai abrir o que? O Minitab, né? E eu vou entrar aqui em análise. Bacana, vou entrar aqui. Ele já vai abrir uma telinha muito parecida com o Excel, para quem tiver no software aí no desktop também é muito parecido, né? Então ele vai abrir aqui essa aba, né? Igual um Excel mesmo, que você pode digitar, mas nós já temos, né, os nossos dados já separados, né? Então aqui, pessoal, quando a gente, os dados, né, que vocês baixaram, né? Tem um arquivo Gretio, né, que tem o histórico das sessões, né? Vou abrir ele aqui em Excel, pessoal, para poder mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele aí para a tela. Então, pessoal, esse arquivo aqui que vocês vão usar, tá bom? Esse arquivo chamado histórico sessões, daí vocês baixaram ele. Nós temos os dias da semana e nós temos a quantidade de sessão realizada por dia. Então, com base nesses dados, a gente vai conseguir construir o nosso histograma, tudo bem? Então, eu vou voltar aqui, pessoal, para o Minitab, tá? Então, eu não preciso digitar, né, esses dados. O que eu posso fazer aqui, pessoal? A gente pode vir aqui em abrir arquivo local, histórico de sessões, eu vou abrir o arquivo, tá? Ele vai carregar aqui, né? Vou pegar aqui quantidade de sessões realizadas, vou carregar, e tá aqui, pessoal, ele já carregou aqui, né, os dados. Então, temos aí, né, todos os dados, né, do histórico aí de sessões, dia da semana e quantidade de sessões por dia. Eu vou vir aqui, pessoal, em gráfico, histograma. Bacana? Gráfico, histograma. E vou clicar para ele gerar um histograma simples, né? Uma variável só, um histograma simples. Quantidade de sessões realizadas é a minha variável. Opa, tá aqui. Vou dar um OK. Ele vai gerar aí pra gente um histograma. Bacana? Já gerou aqui, tá? Então tá aqui, pessoal, o nosso histograma, tá? Então, o que ele está trazendo aqui pra gente? A frequência, né, a quantidade de dias, né, e a quantidade de sessões realizadas. Então, como é que a gente interpreta isso, pessoal? Que em 3 dias, né, 3 dias do nosso histórico, a gente teve entre 49 e 51 sessões realizadas. Em 3 dias também a gente teve entre 51 e 53. Em 8 dias, né, 9 dias, a gente teve entre 53 e 55. Então tá aqui. O que está mostrando? Tem uma variação grande, pessoal. Tem dias com baixa quantidade, né, de pacientes atendidos, sessões realizadas, né, dias aí, né. Se a gente pegar aqui, né, são 3, 6, né, 6 com
com 9 vai dar 15, né? 15 com mais 9 vai dar 24, né? Então tem aqui 24 dias abaixo, né, de 60, né, que é aquela do TACT mínimo, né? E tem alguns dias aqui acima de 76, que é o nosso máximo, né? Ó, temos aqui 6 mais 5 que dá 11, mais 8 que dá 19 dias aí acima daquela capacidade máxima de 76 que a gente identificou lá no nosso A3, né? Então, o que significa, pessoal? A gente está tendo muita variação, né, de atendimento. Então, a quantidade de atendimento não está distribuída, né, de uma maneira uniforme. Está oscilando bastante, né? Então, isso é um problema. Então, isso aqui já tem um problema identificado, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Pegar esse gráfico, copiar. Eu vou abrir aqui, pessoal, o nosso A3. Bacana. Vou pegar aqui o nosso A3 e vou colar, né? Essa é uma vantagem aí do Minitab, né? Vou colar esse histórico de sessões aqui, né? Onde a gente observa esse comportamento, essa variação. Bacana? Então, vou focar aqui nessa variação. Tem uma variação grande, né? Então, se a gente olhar essa variação, a gente pode, inclusive, inserir aqui, né, uma marcação aqui, né? Mais ou menos aqui, assim, ó. Que significa o quê, né? Acima dessa linha, a gente provavelmente tem um problema de capacidade, né? A gente pode colocar um outro também, mostrando aqui mais ou menos onde é a nossa média, né? Demanda média, né? Então a gente pode dizer o seguinte, né? Até aqui a gente atende tranquilo. Daqui para cima, né, já está acima da média, já começa a ser um problema. Então a gente tem uma faixa aqui que a gente sabe que a gente tem problema. Então isso explica porque na média a gente atende bem, mas quando a gente tem os dias que a gente tem essa situação aqui, são os dias que a gente tem problema. Agora aqui, pessoal, para entender um pouco mais essa distribuição, né, a gente já sabe que tem concentrações. O que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, tentar olhar aqui por dia da semana, como está essa concentração. Então, para isso, eu vou usar uma ferramenta chamada Boxplot, né? Então, eu vou vir aqui em gráfico, vou vir em Boxplot, e eu quero variáveis, né? Quais variáveis que a gente vai usar nesse gráfico? Justamente os dias da semana. Então, a quantidade de sessões, mas separados por dia da semana. Bacana? Então, quando a gente gera, né, esse gráfico aqui, a gente consegue observar nitidamente uma concentração, né? Então, nós sabemos que a nossa capacidade é 76, está mais ou menos aqui, e a gente consegue observar que tem 2 dias aí que tem concentração de sessão acima da capacidade, né? Então, há uma forte probabilidade de que as reclamações dos clientes estão concentrados nos que são atendidos no sábado e na sexta-feira, que são os 2 dias que nós temos concentração. Então a gente consegue entender a origem dessa concentração de atendimento, né, que a gente observou no histograma. Então os dias que a gente tem maior quantidade, maior concentração, são na sexta e sábado, como a gente observa aqui. Então esse boxplot, pessoal, ajuda a gente a entender onde que a gente tem que atuar. Bom, pessoal, bacana, né? Agora que a gente viu como constrói esses dados, né, usando o Minitab, a gente vai agora fazer essa análise no Gretio, né? O Gretio é uma ferramenta gratuita, então acompanhe aí, usando o Gretio, como é que a gente chega nos mesmos resultados. Bom, pessoal, então estou aqui com o Gretio aberto, G-R-E-T-L, tá? Gretio. Então você acessa aí o site, baixa, esse é gratuito, tá? E não tem versão web, né? Versão instalada, né? Versão desktop. E ele é muito parecido, né, com o Minitab, tem ali a maioria dos recursos, né? Então, por ser uma ferramenta gratuita, né, é uma ferramenta bacana aí para a gente usar. Então, da mesma forma que a gente importou, eu vou importar aqui os dados também, arquivo, abrir dado, arquivo do usuário. Ele vai abrir aqui, né, o diretório, então eu vou escolher o mesmo arquivo que nós usamos lá no Minitab, bacana. Então, arquivos Gretchen é um arquivo XLS, mesmo arquivo que a gente usou no Minitab. Ele vai perguntar qual coluna eu quero importar, então eu quero importar da 1, né? É onde estão os meus dados, sempre importante olhar onde está o dado. Se o dado começar na B2, você coloca lá que começa na B2, tá?
Aqui ele pergunta se eu quero que ele interprete os dados como uma série temporal. Eu vou colocar que sim, né? É uma série temporal, que são dias, né? 6 dias, segunda a sábado. E vou dizer quando começa. Começa em 2025, o primeiro mês é março e o primeiro dia é dia 1, né? Março, abril, maio, 3 meses completos. Quando eu der um avançado, ele vai dizer que o último dado é 31/5, 31 de maio, tá certinho, são 3 meses. Vou dar o ok, show. Agora eu começo as análises. Primeiro que a gente fez foi o histograma. Quantidade de sessões realizadas, vou vir aqui em variável, e ao invés de histograma, ele vai estar como distribuição de frequência, né? Afinal, o objetivo do histograma é entender, né, o comportamento da frequência. Então eu vou clicar aqui em distribuição de frequência, não vou mexer em nada aqui, vou dar só um ok, e ele já vai trazer, pessoal, aqui pra gente o gráfico, tá? Tá um pouquinho diferente do que estava lá no Minitab. Aqui já está a frequência já relativa em percentual, eu prefiro trabalhar assim, né? A gente consegue aqui rapidamente somar, né? Vejam que aqui embaixo ele vai apresentar os dados, né? Da mesma forma que o Minitab faz em cima, que ele apresenta nessa caixinha. Se a gente considerar 76 a nossa capacidade máxima, né, que está aqui o 76, ó, né, então eu tenho aqui 14%, né, tá lá 0,1398, então eu tenho 14% e mais 10% aí acima do 76, então eu tenho 24% acima da minha capacidade. Ele traz também uma tabela, se a gente for olhar essa tabela também acima de 76, né, estamos falando aí até 76, né? 76%, 24% não atende. A 76% que eu estou usando é a nossa capacidade máxima, né? Então, 76% a gente consegue atender, os outros 24% não. Se a gente fizer, né, olhando lá o dado que a gente gerou, né, vou até abrir aqui, pessoal. Se a gente usar esse dado, tá aqui já na tela, eu vou mudar um pouquinho aqui para vocês, para ficar mais fácil. Vou voltar aqui no nosso A3, pessoal. Então, se a gente pegar aqui, vou voltar, na verdade, lá no Minitab. Então, se a gente olhar aqui, pessoal, no Minitab, fazer a mesma análise aqui, a gente está falando aí de que não atende, né? Tá aqui 6, mais 5 que dá 11, mais 8 que dá 19, né? Então, a gente está falando de 19 dias, né? Que não atende a demanda, de um total de dias, né? 19, o nosso total aqui de dias é 80, né? Então, 19 de 80, estamos falando aí 23, né? 19 de 80, 24%. Então, 24% que a gente não está conseguindo atender a demanda. O mesmo dado do Gretchen, o mesmo dado do Minitab, só para mostrar para vocês aí, né, essas diferenças são exatamente, né, os mesmos dados. Então, eu vou voltar aqui para o Gretchen, tá, para mostrar justamente isso para vocês, né? Os mesmos dados aí a gente tem no Gretchen e no Minitab, apresentados de uma maneira um pouquinho diferente, mas dá para usar tanto um quanto o outro para a gente chegar nessa análise de que tem muita variação e tem aí 24% dos dias em que a gente não tem capacidade para atender a demanda, né? E aqui eu também consigo gerar, né, esse box plot. Então aqui a gente vem aqui em gráfico das variáveis, diagrama de caixa fatorizado, onde a variável é a quantidade e a variável discreta, né, que a gente vai separar ali os blockspot, são os dias da semana. Se a gente der um ok aqui, também ele vai trazer basicamente o mesmo gráfico, mostrando para a gente que sábado, né, sexta e sábado são os dias em que a gente tem problema para atender a demanda, dado que a nossa capacidade ali é 76, né? Então a gente vê aqui, se a gente traçar uma linha de capacidade aqui, né, a gente vai perceber que no sábado e na sexta é que a gente tem esse problema. Então, pessoal, só mostrando aí para vocês, tanto o Gretchen quanto o Minitab como boas ferramentas para que a gente possa fazer essas análises estatísticas. Estamos aqui no nosso A3, pessoal. E justamente até isso aqui a gente pode fazer, acho que fica melhor, fazer o seguinte. 76 é mais ou menos onde a gente atende. Então a gente sabe aí que o sábado, né, e a sexta-feira é onde está o nosso problema. Acima disso,
a gente não consegue atender à demanda. Legal? Então, usamos aí, né, o histograma, né, a primeira, né, a segunda, na verdade, das 7 ferramentas da qualidade, e agora a gente já consegue clarificar um pouco, né, do nosso problema, né, e aí isso desdobra novas análises aí que a gente pode fazer, né, entender, né, se realmente a maior taxa de reclamação está nos pacientes que são atendidos na sexta e no sábado, né, a gente consegue aí tomar uma série de decisões. Não vou dar spoiler da próxima aula, até para que vocês possam sozinhos dar continuidade e cada um siga aí no seu caminho, e depois aí na próxima aula a gente discuta para onde cada um foi, qual foi a análise que cada um pensou aí, e a gente vai, né, complementando. Coloquem nos comentários as ideias e, de novo, pessoal, se inscrevam, né, curtam aqui o vídeo, para que também possa atingir aí a maior quantidade de pessoas. Legal? Os próximos a gente vai continuar explorando as 7 ferramentas da qualidade e vamos continuar usando também inteligência artificial para fazer essas análises. Fizemos com o Gretchen, fizemos com o Minitab e a gente também pode explorar aí as ferramentas de inteligência artificial que também vão gerar esses gráficos. Você já viu algumas coisas aqui, então você começa a ter um universo aí para você explorar sozinho. Show de bola? Fico feliz e espero aí na próxima ter você novamente comigo. Um grande abraço.